será usado no tribunal, vocês já sabem disso. Tá? Eu vou ficar calada. Não, pode falar à vontade, viu? A ideia é essa, né? Que vocês falem e eu apenas responda. Professor, você vai corrigir a lista que você passou na última aula, que era para entregar amanhã? Repita, por favor. Você vai corrigir a lista que o senhor passou? Podemos corrigir, ué? Qual delas, por exemplo, você fala? A que é para entregar amanhã, no caso. Posso, sem problema. Se vocês quiserem isso. Hoje eu estou aqui por conta de vocês. Vocês é que vão mandar, mas mandar mesmo, tá? Eu vou ver se eu acho. Eu vou só procurar aqui. Eu esqueci o nome dela. Acho que é 202. É a lista... Ou pode corrigir essa e a outra também, pelo amor de Deus. Hã? As duas? Isso. Sem problema. Bom dia, Viviane. Seja bem-vinda aí, tá? Bom, acho que a gente pode começar, né? Vocês querem que comece com o quê? Tem alguma dúvida específica que vocês queiram tirar? Ou vocês querem que a gente comece pela correção das listas? Pode começar pela correção. Vocês querem que corrija primeiro aquela que foi dada em sala ou aquela que é para ser entregue amanhã? Vocês escolhem. Pode ser a de amanhã, professor. Ok. Então vamos lá. Boa noite, Larissa. Seja bem-vinda aí. Sejam todos bem-vindos, tá? Bom, então, atendendo aí a pedidos, né? Como eu disse, hoje vocês mandam. Vocês querem que corrija a lista? Vamos corrigir a lista. A lista que eu passei para entregar amanhã, deixa eu só ver qual que é aqui, que eu estou com algumas listas abertas. E aí, como é que é o nome que eu dei para ela? Vocês querem aquela que vai corrigir amanhã. Vamos lá, então. Na verdade, aquela que vocês vão corrigir amanhã, não, que vocês vão entregar amanhã, desculpa. Aquela que vocês vão me entregar amanhã é, na verdade, uma lista que eu passei para vocês, tá? Darem uma voltada, né? E lerem alguns conceitos. Então, por exemplo, ler o que é a definição de peso, ler o que é, né, a definição de aceleração, ler o que é que diz, ou melhor, o que dizem, né, as leis de Newton que nós vimos, que foi só a primeira e a segunda. Então, era uma ideia para vocês voltarem nisso tudo, tá ok? E automaticamente fazerem uma revisão de todos esses conceitos, tá ok? Então, a lista que eu enviei para vocês... Oi? Essa revisão vai tudo cair na prova, né? Porque eu quero Sim. saber o conteúdo que vai cair na prova. Se não Tudo. for, não precisa passar, não. Não, tudo, tá? Beleza? Então, veja aí, ó. Eu vou apresentar para vocês. Tem alguém chamando aí. Beleza. Seja bem-vinda, Valéria. Boa noite. Então, vou apresentar para vocês a lista, tá, que eu enviei para vocês resolverem para me entregar amanhã. A lista, então, é essa que está aparecendo aí agora. Tá vendo? Bom, o que tem nessa lista, né? Eu passei para vocês, como eu disse, a revisão de alguns conceitos. Vocês querem que eu possa apenas responder falando ou vocês querem que eu escreva alguma coisa relacionada aqui ao que está escrito nas listas? Tá? Vocês é que mandam, tá bom? Pode ser assim falando mesmo.
Tá, então vamos lá. O que é velocidade média? Tá? Veja, eu estou perguntando o que é. Então você vai simplesmente. Velocidade média é isso, isso e isso, tá bem? Então olha só, o que é velocidade média? Velocidade média, como nós já vimos no início do ano, velocidade média é a relação entre o espaço percorrido e o tempo gasto para percorrê-lo. Essa é a definição. É claro que eu não vou te perguntar na prova o que é velocidade média, mas você vai ter que saber. Então, mais uma vez, respondendo, o que é velocidade média? É a relação entre o espaço percorrido e o tempo gasto para percorrê-lo. Tá ok? Isso é velocidade média. Algum problema? Entenderam o que eu disse? Sim. Tá. Então agora vem o seguinte. Escreva a equação da velocidade média e indique o significado de cada uma das variáveis, letras ou símbolos que constituem e indique a unidade de medida de cada uma dessas variáveis. Bom, agora eu vou pedir licença a vocês para a gente poder escrever, né? Que equação é essa, ok? Sara está voltando aí, né? Vamos lá. Qual que é a equação matemática que permite calcular a velocidade média? A equação matemática, vocês já sabem, a velocidade média é o espaço percorrido no tempo. Pessoal, esse espaço percorrido eu posso chamar também com o nome de deslocamento, tá ok? Aí eu pedi para você escrever o que diz cada uma dessas letras, tá ok? Então você tem aqui em cima, o que é o ΔS? É o deslocamento, tá ok? O tempo, esse ΔT aqui, ó, tá? Esse ΔT, basicamente falando, boa noite, Daniela, esse ΔT que está aqui embaixo é o intervalo de tempo. E aqui, assim, na frente, para você dizer o que é cada letra, né? Nós vamos ter aqui o que é, portanto, a velocidade. Então, quando eu te peço lá na lista, né? Para você, veja bem, o que eu pedi na lista, né? Eu pedi para você fazer isso, não é isso não. Eu pedi para você fazer isso aqui, ó. Olha cá, ó. Escreva a equação da velocidade média e indique o significado de cada uma das variáveis. Já pus. Agora indique também a unidade de medida de cada uma delas, tá ok? O que eu quero? Oi. Unidade de medida é o quê? Pois é, unidade de medida é o quê? Bom, deslocamento é medido em quê? É medido em metros. Tá ok? Unidade de medida do deslocamento é o metro. É só em metros? Não tem quilômetro, não? Não, pois é. Mas vamos colocar aqui. Tá. Boa noite, João. Boa noite, Daniela, né, que entrou aí agora. Então, o que você tem? A unidade de medida de deslocamento é o metro, tá ok? É também, como a Sara já disse, o quilômetro. E é também, por exemplo, o centímetro. Mas olha aqui, existe uma unidade padrão, tá ok? A unidade padrão que a gente utiliza para medir deslocamento é o metro. Por isso que quando eu digo para vocês, né, calcular a velocidade, é importante que a gente coloque as distâncias, né, e as velocidades para dar o resultado em metro por segundo. Então, a unidade padrão de medida de deslocamento é o metro, ok? É o metro. A unidade padrão de medida de tempo, o tempo pode ser medido em hora, minuto, segundo, etc. Mas o tempo é medido em uma unidade padrão. Qual é a unidade padrão de tempo? É o segundo. Tá ok? Bom, se a unidade de deslocamento padrão é o metro e a unidade de tempo padrão é o segundo, então a unidade padrão de medida de velocidade é o chamado metro por segundo. Tá ok? Bom, é lógico que o metro a gente representa por m, o segundo a gente representa por s, e o metro por segundo vocês já sabem que é o m/s. Então, metro por segundo. Respondi aí, portanto, tá? Uma das perguntas que foi feita naquela lista
que vocês vão ter que entregar amanhã. Então é isso. Escrever a equação, dizer o significado de cada uma coisa e qual que é a unidade de medida, é você escrever isso que eu acabei de fazer aqui, ó, tá? Um pouco mais bem organizado, né? Mas basicamente é isso aí. Ok? Respondi? Bom, continuando aí então, né? A gente falando a respeito da lista, ok? A terceira pergunta é sobre o que é a aceleração. Pessoal que está chegando agora, eu estou respondendo, tá? As perguntas da lista que vocês vão me entregar amanhã, porque foi pedido aqui agora, né? Alguém pediu para a gente fazer essa lista. Então, o que é aceleração? A aceleração, eu vou só responder falando. Respondendo. A aceleração é a medida da variação da velocidade no tempo. Pergunta: o que é aceleração? Resposta: é a medida da variação da velocidade no tempo. Tá ok? Isso é aceleração. Agora, o que eu peço para vocês fazerem, além de definir aceleração? Eu peço para vocês também escreverem a equação da aceleração, indicar o significado de cada uma das variáveis e a unidade de medida de cada uma dessas variáveis. Tá ok? Então, o que vocês vão escrever lá? Qual que é a expressão matemática para calcular a aceleração? A aceleração é quem? É a variação da velocidade no tempo. E nós sabemos que a variação da velocidade é a velocidade final menos a velocidade inicial. Então, o que diz cada termo desse? Esse aqui é a aceleração. Unidade de medida de aceleração, unidade padrão, é o chamado metro por segundo elevado ao quadrado. Ok? Quem é esse cara aqui? Ó? Esse aqui é o tempo. É o tempo que a velocidade demora para variar. A unidade padrão de medida de tempo, como nós já sabemos, é o segundo, representado por S. O metro por segundo ao quadrado, m barra segundo ao quadrado. E o ΔV, esse ΔV que aparece aqui em cima, é a variação da velocidade. Tá ok? A variação... Ô, professor. Oi. É velocidade final menos inicial e tempo final menos inicial? Só esse aqui é o intervalo de tempo, é o ΔT. Não precisa por tempo final e inicial. É só Peraí. Então, você tem que o ΔV é velocidade final menos a velocidade inicial. Tá ok? Beleza? E essa variação de velocidade, é claro que ela é dada em metro por segundo, porque nós estamos falando de velocidade, né? Então, a velocidade é dada em metro por segundo, a variação da velocidade também é dada em metro por segundo. Tá ok? Tá chegando mais alguém aí, ó. Muito bem. Então, boa noite para a Fábia e para o Maurício. Então, essa aqui, ó, é a expressão de cálculo da aceleração, onde o A é a aceleração, ΔV é variação da velocidade, ΔT é o tempo. Tá? Aqui estão as unidades de medida. Aceleração, metro por segundo ao quadrado, tempo segundo, e a variação da velocidade é o metro por segundo. Mais uma vez, lembrando que ΔV é velocidade final menos inicial. Para a gente não perder tempo, para a gente ganhar tempo, a gente já escreve a expressão da aceleração como sendo V menos V0 sobre o tempo. Tá ok? Então, aqui de novo, ó, esse cara aqui é a aceleração. Esse cara aqui, esse aqui, ó, é a velocidade final. Tá ok? Esse aqui é a velocidade inicial. E aqui embaixo, mais uma vez, nós temos de novo o intervalo de tempo. Ok? Aceleração metro por segundo ao quadrado, tempo segundo, e, é claro,
velocidade final, metro por segundo, e velocidade inicial, metro por segundo. Tá bom? Essas são as grandezas que fazem parte da equação da aceleração e com suas respectivas unidades de medida. Ok? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Pode se manifestar a qualquer momento. Tá ok? Vocês estão livres. Bom, a próxima equação eu pergunto para você o seguinte: o que é peso? Quem é a fonte do peso? Ou seja, qual que é o corpo que provoca a ação do peso de um corpo? Tá ok? Então, o que é o peso? A resposta para essa pergunta é a seguinte: peso é a força com que a Terra atrai os corpos. Definido. Isso é a resposta da pergunta: o que é peso? É a força com que a Terra atrai os corpos para o seu centro. Claro. Agora, quem gera essa força? Qual é o corpo que provoca essa força? Já foi falado, né? O corpo que gera a força-peso, que provoca a força-peso, chama-se planeta Terra. É a Terra que faz surgir o peso dos corpos. Como a própria definição de peso diz, é a força com que a Terra atrai os corpos. Beleza? Então, a fonte do peso é a Terra. Fala, quem tiver alguma dúvida aí. Professor, repete essa parte aí do negócio que o senhor acabou de falar. Por favor. Quem é a fonte do peso? Isso. O planeta Terra. Ah, tá. Tá? Agora, escreva a equação do peso, indique o significado de cada uma das variáveis e a unidade de medida de cada uma delas. Qual que é a equação? Nós já sabemos. Por que todo mundo come pão? Porque pão é muito gostoso. Então, esse P que está aqui, ó, é a grandeza peso. A unidade de medida é o Newton, que nós representamos por N. Essa que está aqui é a chamada massa, quantidade de matéria, cuja unidade de medida é o quilograma. Essa é a unidade padrão de medida da massa, tá? O quilograma, que nós representamos por kg. E aqui, esse G é a chamada aceleração da gravidade, que algumas pessoas chamam apenas de gravidade. A unidade padrão de medida é o metro por segundo ao quadrado. A aceleração da gravidade é uma das grandezas que nós vamos ter que guardar para o resto da vida, né? Representada normalmente por G, ela vale, em média, 10 metros por segundo ao quadrado. É claro que o valor da gravidade não é esse, mas a gente sempre adota esse por aquela razão que eu já disse para vocês algumas vezes, né? É a maneira que nós temos para simplificar as contas. Tá ok? Beleza? Então vamos continuar. Então aqui nós temos a expressão, a equação que permite calcular o peso de um corpo. O que diz cada letra e qual que é a unidade de medida de cada uma dessas letras? Peso, Newton, massa em quilograma, aceleração da gravidade, o G, em metro por segundo ao quadrado. Com isso, eu respondo para vocês aqui, ó. Sim, pode falar, Maurício. Sempre quando perguntado, tipo assim, se tiver uma pergunta do peso, eu sempre vou dar em newtons, não é isso? Sim, peso em Newton. Tá? Então, Existem outras medidas, unidades de medida para peso, mas nós não falamos sobre elas. Tá? Então, para todos os efeitos, falou em força, unidade de medida de qualquer força é o Newton, tá? A unidade padrão. Beleza? Então, escreva a equação do peso e indique o significado de cada uma de suas variáveis
e a unidade de medida, nós acabamos de fazer. Agora, o que é a força de tração? Está aqui, ó. Quando ela está atuando em um corpo? A força de tração é aquela força que atua nos corpos quando há o uso de cordas, cabos ou fios, né? Toda vez que você tiver uma força sendo aplicada através de uma corda, de um cabo, você tem a força de tração ou tensão. Quando que ela está atuando sobre o corpo? Eu já respondi. Ela está atuando sobre o corpo toda vez que nós tivermos a presença de um cabo ou uma corda ou um fio. Beleza? Aí nós vamos ter a força de tração ou também tensão. Coloque aí para a gente, né, uma equação da força de tração. Não existe. Tanto que eu não pedi para vocês. Não. Normalmente, a força de tração, a gente encontra o valor dela igualando as forças opostas que agem nos corpos quando esses corpos estão em equilíbrio. E o que é equilíbrio? O equilíbrio acontece quando a força resultante é nula, ou seja, quando as forças opostas são iguais. Ok? Bom, agora eu continuo. Oi. São iguais, se anulam, né? Sim, só são iguais, portanto, também porque se anulam. Diga-se de passagem, quando se fala que um corpo está em equilíbrio, automaticamente você já pode falar que as forças opostas se anulam. E são também iguais. Tá ok? Agora, o que é inércia? Inércia não é uma força. Nós já falamos isso na sala. Inércia é uma propriedade. Então, o que é inércia? É a propriedade que mantém o estado de movimento de um corpo. É isso. É a propriedade que mantém o estado de movimento de um corpo. Agora, o que significa isso? A inércia é aquilo que faz o corpo parado ficar parado. E aquilo que faz um corpo em movimento continuar em movimento. Tá ok? Esse fazer o parado ficar parado ou fazer o movimento continuar em movimento significa manter o estado de movimento do corpo. Tá ok? Então, isso é inércia. Propriedade que mantém o estado do movimento do corpo. Se ele estiver parado, ele fica parado. Se ele estiver em movimento, ele se mantém em movimento. Ok? Isso é inércia. O que é atrito? Respondendo. É a força que se opõe ao movimento dos corpos. Entenderam? O que é o atrito? A força que se opõe ao movimento dos corpos. Qual que é a equação da... Opa, fala, Maurício. No caso aí, então, é a força que se opõe contra o movimento do corpo. Então, por exemplo, o peso entraria, por exemplo, ele se opõe contra o movimento? Não, porque não. O peso do corpo não deixa ele se movimentar, dependendo, não? Não, o peso não faz isso, não. O peso só faz uma coisa, só puxa a coisa para baixo. Quem impede o movimento é o atrito. Sempre. Tá? O peso só puxa os objetos para baixo. Mais nada. Tá bom. Tá bom? Obrigado. Agora, escreva a equação do atrito e indique cada uma das grandezas, das variáveis, né, que está lá naquela equação do atrito e a unidade de medida de cada uma delas. Então, vamos escrever aqui agora. Nós já escrevemos a equação da velocidade média, o significado de cada uma das grandezas e a unidade de medida. Já escrevemos da aceleração, cada uma das grandezas e a unidade de medida delas. Aqui, de novo, a da aceleração, o peso, e agora nós vamos incluir aqui nessa lista, né, a equação do atrito. A força de atrito é dada pela multiplicação de duas grandezas. A multiplicação de uma grandeza que a gente chama de coeficiente de atrito pela força normal. Quem que é a força normal?
é aquela força de sustentação da superfície. A força de sustentação da É a superfície... mesma força-peso, no caso, né? Não, ela tem o mesmo valor do peso quando a superfície é plana. Mas ela não é o peso, tá? Ela tem o mesmo valor do peso em superfícies planas. Quando a gente voltar em agosto, eu vou colocar para vocês superfícies inclinadas. E aí vocês verão que a normal não é igual ao peso. Ela não vai ter o mesmo valor do peso. Mas deixa isso para agosto. Nós estamos mexendo até agora com superfícies planas, tá ok? Para todas as superfícies planas, a normal e o peso têm o mesmo valor. Cuidado, não pode dizer que elas são iguais. Por que não pode dizer que elas são iguais? Porque você tem que lembrar que o peso é uma força que aponta para baixo. E numa superfície plana, a normal é uma coisa que aponta para cima. Uma coisa que aponta para cima não pode ser igual a uma coisa que aponta para baixo. Agora, o valor delas, o módulo delas, quer dizer, o valor da normal é igual ao valor do peso. Tá ok? Enfim, o que nós vamos colocar aqui então, né? Quais são as coisas, né, as variáveis que aparecem nessa equação? Esse cara que está aqui em cima, ó, o FAT, é a força de atrito, tá ok? A força de atrito, como qualquer outra força, é medida em newtons. Aqui assim, nós temos essa grandeza, esse μ, ele é o chamado coeficiente, tá, de atrito. Pessoal, eu estou fazendo isso aqui, tá? Mas eu espero que vocês, a maioria, né, do primeiro ano, a maior parte das pessoas que está, inclusive, aqui na sala agora, já esteja com isso pronto. Porque se vocês deixarem para fazer isso hoje, já era, tá? Bom, enfim. O coeficiente de atrito, ele não tem uma unidade de medida. Ele não é medido em nada. Ele é só um número. O coeficiente de atrito é 0,2, 0,4. 0,4 o quê? Nada. Ele é uma grandeza que a gente chama de grandeza adimensional. Uma grandeza adimensional é aquela que não tem uma unidade de medida. Pode falar. Toda força sempre vai ser dada em Newton, né? Sim, as forças são dadas em Newton. Tá ok? Tá chegando alguém aí, ó. Muito boa noite, Maria Clara. Seja bem-vinda. Então, vejam. A força de atrito é dada em Newton. Automaticamente, nós temos que a força normal também é dada em Newton. Tá ok? A força normal, como todas as outras forças, também é medida em uma unidade que é o Newton. Então, você tem a força de atrito é dada em Newton, a força normal é dada em Newton, o coeficiente de atrito, ele não é dado em nada. Ele é uma grandeza adimensional. Para quem está entrando aí agora, né, como, por exemplo, Maria Clara, uma grandeza adimensional é aquela que não tem unidade de medida. Tá bem? O coeficiente de atrito é uma dessas grandezas. Então, está aqui a equação do atrito, com cada coisa que forma essa equação, o significado de cada uma delas e a unidade de medida de cada uma delas. Gente, se vocês quiserem me interromper a qualquer momento, tá? Fiquem à vontade. A próxima pergunta é a seguinte. Nós paramos aqui na 10. Vamos passar para a 11ª. Diferencie atrito estático de atrito cinético. Beleza? Diferenciar atrito estático de atrito cinético. Isso é fácil demais. Qual que é a diferença entre atrito estático e atrito cinético? Bom, o atrito estático é aquele que age nos corpos que estão em repouso.
Ele está doido querendo entrar em movimento, mas enquanto ele não entrar em movimento, nós temos o atrito estático. O atrito cinético é aquele que atua nos corpos que estão em movimento. Então, se alguém um dia perguntar para você qual que é a diferença de um para o outro, um atua no repouso. O atrito estático atua no repouso. O atrito cinético atua no estado de movimento. Essa é a diferença entre os dois atritos. Tá ok? Bom, próxima pergunta. O que diz a primeira lei de Newton? Bom, a primeira lei de Newton diz o quê? Ela diz o seguinte: quando a força resultante que atua em um corpo é zero, e o que é a força resultante? A força resultante é a soma de todas as forças que agem no corpo. Então, quando a soma das forças resultantes, das forças que agem no corpo é zero, se o corpo estiver em repouso, ele permanece em repouso. E se o corpo estiver em movimento, ele permanece em movimento. Aí eu expliquei para vocês que esse movimento é um movimento especial, é o chamado movimento retilíneo e uniforme. O que é movimento retilíneo uniforme? É um movimento que acontece em linha reta e com a velocidade constante, o valor sempre fixo, tá ok? Então, MRU é um movimento que acontece em linha reta e esse termo uniforme significa velocidade constante, tá ok? Isso é, então, ao que diz a primeira lei. Professor, repete aí, que o senhor falou demais. O que é que diz a primeira lei de Newton? Simples e seco. Que, quando a força resultante que atua em um corpo for nula, se ele estiver em repouso, ele permanece em repouso. Se ele estiver em movimento, ele continuará em movimento retilíneo e uniforme. Ponto. É isso tudo? É. A primeira lei de Newton é isso tudo. Tá ok? Aí eu chamo a atenção de vocês que a primeira lei de Newton é a lei, tá? A primeira lei de Newton é a lei que trata das situações de equilíbrio. Quando você ouve dizer que um corpo está em equilíbrio, eu quero que você entenda que isso significa que esse corpo ele tem força resultante nula. A força resultante que atua nele é zero. Tá ok? Deixa eu pôr esse microfone mais perto aqui, que eu não sei se vocês estão me ouvindo direito. Está todo mundo calado. Eu estou sem saber se vocês estão me ouvindo. Ouvindo sim, professor. Tá ok. Então, Tá dando pra obrigado aí. direitinho. Beleza. Então, olha só. Próxima pergunta. O que diz a segunda lei de Newton? A segunda lei de Newton, gente, é uma complementação da primeira. A primeira lei de Newton só manda, só governa as situações em que a força resultante é nula. E quando a força resultante não é nula? Vamos pensar na primeira lei primeiro. Bom, então, quais são os estados de equilíbrio? Entendam isso, pelo amor de Deus. É fundamental para a prova de amanhã, né? O que significa estar em equilíbrio? Um corpo está em equilíbrio quando ele está em repouso. Então, se ele tem repouso, você já pode falar direto, automaticamente, que as forças opostas são necessariamente iguais. Tá ok? Isso é automático. Situação de equilíbrio é isso, forças opostas iguais. Então, quando que tem equilíbrio? Repouso. Ou então, quando um objeto encontra-se em movimento, ou quando o corpo tem movimento, ele pode ter equilíbrio? Pode. Quando? Quando ele está em movimento com velocidade constante e, claro, em linha
reta. Quando o objeto não faz curva, quando ele não está fazendo curva de jeito nenhum, quando ele está andando em linha reta, com a velocidade fixa, com valor constante, você diz que o corpo também está em equilíbrio. O que significa isso? A mesma coisa, que as forças opostas são iguais. Ou seja, que a soma das forças que atuam no corpo vai dar 0. Isso significa situação de equilíbrio. Então, quando você vê lá um carro move-se em linha reta, com velocidade constante, o motor empurra o carro para frente com uma força de 1000 newtons. Quanto que vale o atrito do carro? 1000 newtons. 1000 newtons. Ah, por quê? Por quê, professor? Se você tem um carro andando numa estrada, em linha reta, e com velocidade constante, se o motor empurra o carro para frente com uma força de 1000 newtons, por que eu posso afirmar que a força de atrito que tenta impedir o carro de andar também é 1000 newtons? Porque quando um corpo está com velocidade constante e em linha reta, as forças opostas que agem sobre ele são necessariamente iguais. Elas se anulam. Por que elas se anulam? Porque se elas não se anularem, a velocidade não pode ser constante. E é aí que entra a segunda lei de Newton. Quando a soma das forças ou a força resultante não é 0, nós não temos o equilíbrio. Não há equilíbrio. Ou seja, se não há equilíbrio, não há repouso. O objeto não pode estar parado. Opa, peraí, se a soma das forças não é 0, não pode estar parado? Não pode. Agora, se ele não está parado, ele tem que estar em movimento. Mas ele tem que estar em um tipo de movimento que é aquele que nós chamamos de movimento variado. Professor, o que é um movimento variado? Movimento variado é aquele em que o corpo possui aceleração. Ah, então o movimento variado é quando tem aceleração? Sim, e como o próprio nome diz, é o movimento onde a velocidade varia. Então, para ter equilíbrio, a velocidade não pode variar. Se a velocidade varia, não tem equilíbrio. Automaticamente passa a ter aceleração. E a segunda lei de Newton é a lei da aceleração. Porque ela diz o seguinte: quando a força resultante não é 0, ela tem que ser igual a alguma coisa. Que coisa? A segunda lei de Newton diz que quando a força resultante que atua em um corpo não é nula, ela provoca no corpo uma aceleração, que é inversamente proporcional à massa do corpo. Na matemática, a gente escreve essa segunda lei como sendo a expressão força resultante é igual a m vezes A. Quando você escreve que força resultante é igual a m vezes A, você está dizendo que a força resultante não é 0. Ok? Então, esse FR que aparece aqui, nessa expressão, é a grandeza que eu estou chamando aqui agora com o nome de força resultante. Como é uma força, é medida em Newton. Isso que aparece aqui é a massa. E a massa é a quantidade de matéria de um corpo. E ela é medida como? Ora, fácil, ela é medida em quilograma. E esse cara que aparece aqui, quem que é esse A? Esse A é o A de aceleração.
cuja unidade de medida é o metro por segundo ao quadrado. Ok? Então, isso aqui é a segunda lei de Newton. No português, o que diz a segunda lei de Newton? Que quando a força resultante que age no corpo não é nula, ela provoca no corpo uma aceleração inversamente proporcional à massa do corpo. Tá ok? Isso é o que diz no português. Na matemática, tudo isso que eu disse aqui nessa linguazeira toda no português está expresso nessa mísera expressão aqui, ó. Tá ok? Então, isso é o que diz a segunda lei de Newton. Bom, escreva a equação da segunda lei de Newton. Já fizemos. Qual é a grandeza física que pode ser calculada pela expressão vi você atrás do toco? Qual é o significado de cada termo dessa equação? Qual é a unidade de medida de cada termo dessa equação? Simples. O que pode ser calculado pela expressão vi você atrás do toco? Ou, a gente costuma escrever também, vi você atrás do toco, sem colocar esse delta. A presença desse delta, ou se você tirar esse delta fora, não muda o significado de nada aqui, tá ok? Então, o que é cada termo que aparece nessa expressão? Primeiramente, né, o que diz cada termo? Esse V, tá, pessoal? Esse V que aparece aqui, ó, ele é quem? Ele é a chamada, desculpa aí, ele é a chamada velocidade final. Como toda velocidade é dada aí, então, em metro por segundo. Quem que é esse termo que aparece aqui, ó? Ele é a velocidade inicial, também dada em metro por segundo. Que diacho é esse A que aparece aqui? Esse A é a aceleração, que é dada em metro por segundo ao quadrado. E esse T que aparece aqui, é claro, esse T aqui é o tempo, que é dado em segundo. Bom, o que essa expressão matemática me permite calcular? Simples. Ela me permite calcular a velocidade final de um corpo. Aí eu vim para você e falo o seguinte, ó, um carro está com uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado durante 2 segundos. Qual que é a velocidade que ele vai ter? Sabendo que a velocidade dele é tanto. Como você calcula a velocidade que um corpo vai ter? Você vai usar esta expressão. Nós vamos resolver alguns exercícios, tá? Que envolvam essa expressão, para a gente clarear a nossa mente, para poder fazer a prova de amanhã, né? Não vai ficar só nisso aqui, não. Então, essa aqui é a expressão da velocidade. Isso aqui é chamada de equação da velocidade. O que ela permite calcular? Velocidade. Agora, é muito importante que você saiba que essa expressão V é igual a V0 mais AT, ela é a mesma coisa. Ela é a mesma coisa que a expressão A é igual a V menos V0 sobre T. Então, isto que está aqui e isso que está aqui são necessariamente a mesma coisa. A única diferença é que essa daqui, ó, ela destaca, ela deixa para a gente livre, ela nos entrega de cara a grandeza, a aceleração. E essa que está aqui, à esquerda, vi você atrás do toco, ela nos permite calcular a velocidade final. Essa expressão e essa são a mesma coisa. A única diferença é que nós, nessa primeira que aparece aqui, a da velocidade final, nós deixamos esse V aqui, ó, nós deixamos esse V aqui sozinho. E nessa segunda, nós deixamos apenas o A sozinho.
Você pode usar qualquer uma a qualquer hora, na hora que você quiser. Tá bem? Bom, com isso, eu respondi aqui, então. Professor, o tempo não é dado em tempo final menos inicial, não? Não. Esse ΔT não precisa colocar. Quem perguntou isso aí? Yasmin. Ô, Yasmin, pode se identificar, tá? Olha, não precisa colocar tempo final e tempo inicial. Vou te dizer, tá? Mais uma vez. Esse ΔT aqui, ó, ele é tempo final menos tempo inicial. Não precisa colocar isso. Tá? Você só vai colocar tempo final e tempo inicial quando dizer para você, uma viagem começou às 10 horas da manhã e terminou às 3 horas da tarde. Quanto tempo durou a viagem? Tempo final menos inicial. A viagem durou 5 horas. Normalmente um ônibus fez uma viagem de 5 horas. Bom, você já tem aí o resultado do tempo final menos tempo inicial. Então, esse ΔT, normalmente você não vai substituir tempo final menos tempo inicial. Quem que é o ΔT? É o tempo. É o tempo que durou a coisa. É o tempo que demorou para isso ou aquilo acontecer. Tá certo? Não precisa colocar tempo final, tempo inicial. Ok? E agora, onde é que a gente estava mesmo? Aqui. Tá. Qual que é a unidade de medida de cada termo da equação? Esqueci, né, gente? Desculpa aí. Foi mal. Não, mas eu já coloquei. Eu só falta agora, então, dizer como que se faz para converter quilômetro por hora em metro por segundo. Mas isso, gente, se qualquer um de vocês não sabe como passar quilômetro por hora para metro por segundo a essa altura do campeonato, fique preocupado. Pode começar. Mas fique muito preocupado, tá? Porque desde o começo do ano que a gente está vendo, né? E passar quilômetro por hora para metro por segundo, isso tem que acontecer sempre. Sempre. Toda vez que você tem uma velocidade em quilômetro por hora, você tem que transformá-la em metro por segundo. E para fazer isso, basta dividir a velocidade que está em quilômetro por hora por 3,6. Nós já fizemos isso muitas vezes, tá bom? Então, respondendo à pergunta que foi feita, né? Como converter quilômetro por hora em metro por segundo? Dividindo o quilômetro por hora por 3,6. É assim que a gente transforma quilômetro por hora em metro por segundo. Tá ok? Beleza? Demos uma passada geral nessa lista de perguntas aqui, ó, que eu mandei para vocês me entregarem amanhã. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta a ser feita sobre esses exercícios, sobre esses questionamentos que nós passamos por ele? Se tiver, faça agora. Ok? Valério. Manda bala. Eu estou com dificuldade em força resultante nesses cálculos. Tá. Então, nós vamos pegar aqui uma situação, Valéria, que envolve a questão do cálculo de força resultante. Eu deixei aqui algumas listas já separadas, né, para a gente poder ver. E eu peguei listas da internet aleatórias. Não fiquei procurando muito bem o que procurar, tá? Então, eu vou pegar aqui um exemplo. Vocês estão vendo aí essa lista, então eu não vou preocupar não, porque, né, vocês estão conseguindo enxergar aí. Beleza? Então, olha só. Valéria, eu vou te dar um exemplo de cálculo de força resultante. Tá bem? Para fazer isso, eu vou pegar 2 exemplos para você entender que hora que você calcula de um jeito, que hora que você calcula do outro. Tá ok? Beleza? Então, vamos lá. Primeiro jeito. Vou pegar essa primeira questão aqui, ó. Tá ok? Que está aqui nessa página. Desculpa, eu não sei nem quem que é, então não vou preocupar não. Se tiver alguma coisa errada aqui, vocês brigam com o dono da página, tá? Então tá aqui a questão do cara, ó. Beleza? Eu vou ler a questão aqui, porque talvez alguns aí estão no celular, né? A questão tá pequenininha demais. Deixa eu dar um zoom aqui para a gente poder ver. Então tá aqui a questão, beleza? O que diz a questão? Valéria e companhia. Atenção. O que diz a questão? Um corpo tem massa de 15 quilos.
Então, veja, o que a questão está nos entregando? Um corpo tem uma massa de 15 quilos. Olha o que ele está dizendo ali. Está aqui, ó. Está vendo aqui a massa? E é submetido a uma força de 5 newtons. Então, esse corpo ele vai receber a ação de uma força de 5 newtons. Pergunta, qual que é a aceleração que ele vai adquirir? Tá vendo? Multiplicar por 15? Pois é. Não, eu chamei a atenção de vocês muito uma vez. Não pensa em termos de multiplicar e dividir. Pensa em como que eu vou resolver. O que relaciona as grandezas? Força, massa e aceleração. Por isso que eu pedi para vocês fazerem, né? Escrever as equações. Aqui, ó. Você vai procurar no meio dessas expressões aqui uma equação matemática que relaciona força, massa e aceleração. Velocidade média, nem pensar. A aceleração não fala nada de força e de massa. A aceleração, de novo, ó, não tem nada de força e de massa. O peso tem massa e aceleração. Só que não é qualquer aceleração. É uma aceleração da gravidade, que vale 10. Não é o que diz a questão, porque a questão fala para você que a aceleração é 5. Então não é aceleração da gravidade. Força de atrito não serve. Aqui não tem nem aceleração. Aí você vem cá, ó. Força resultante igual a zero, tem fórmula E, né? Aí quando você vê aqui, ó, força igual massa vezes aceleração. Está aqui. Força, massa, aceleração. Então veja, qual que é a pergunta da questão? A pergunta da questão é: quanto vale a aceleração que esse corpo adquire? Qual que é a tentação que nós somos levados a correr para o lado dela, né? Ah, está falando de aceleração. O que é aceleração? A aceleração é V menos V0 dividido por ΔT. Aí você olha para a questão, ué, cadê o V? Não tem. Cadê o V0? Não tem. Cadê o T? Não tem. Então, essa expressão aqui, ela é da aceleração. Mas ela serve para quê? Para muita coisa, menos para resolver isso aqui. Isso aqui não vai servir para nada. Mas, como eu já falei, e eu espero que você tenha me seguido, existe uma expressão matemática que relaciona força, massa e aceleração. Força é igual a m vezes a. Então, esquece esse trem. Ah, é multiplicar 5 por 15? É dividir 5 por 15? Não. Você vai procurar uma expressão matemática que envolve aquilo que você vai calcular. Essa expressão matemática, tá? Ela tem que aparecer lá na resolução da prova. Você não pode só chegar lá e colocar como você. Já chamei a atenção de vocês com isso. A gente não resolve uma prova 5 vezes 15, tanto. Ou então, 15 dividido por 5, tanto. Não. Escreva a linha de raciocínio. A linha de raciocínio é isso aqui, ó. Fala, Maria Clara. Isso, deixa eu te falar, por exemplo, é muita coisa pra gente guardar na cabeça, mas se eu esquecer a fórmula e eu lembrar, tipo, as palavras e como que calcular, aí eu posso escrever como foi o meu raciocínio? Sim, se você esquecer a equação, você fala, professor, eu resolvi assim. Tá Entendeu? bom. Pode, você pode. Mas aqui tem a formulinha, e aí o que diz? O que pergunta a questão? Ele quer saber a aceleração. O que é a aceleração nessa formulinha? Gente, a aceleração é o A. Eu preciso saber quanto que vale esse A aqui, ó. Mas para mim saber quanto que vale esse A, eu preciso dos outros dois, o F e o M. Está aqui, ó. Eles aqui, ó. Então, quando você tem uma força que vale 5, com uma massa que vale 15, nós vamos ter aqui, ó, 15 vezes A. Tá, isso aqui, ó, que eu estou fazendo, eu estou montando a questão para resolver. Aí é só dividir 15 por 5? Pois é, olha só, eu estou pegando um exercício, colocando ele dentro de uma expressão matemática, dentro de uma fórmula, para eu poder resolver. Quem perguntou, eu esqueci, eu não ouvi, não? Jasmine. Quem perguntou aí agora? Pode falar. Jasmine. Oi, o que foi? O que foi, Yasmin? Não, eu só ia perguntar se divide 15 por 5. Agora, não, o que acontece, né?
Se você quer achar o A, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que deixar ele sozinho. Então, você vai ter que pegar esse 15 e trazer para antes do igual. Gente, quando uma coisa está multiplicando, ela passa para o outro lado do igual, fazendo o contrário, ela passa dividindo. Então, você vai ter 5 dividido por 15. Isso vai ser o valor do A. Ah, professor, mas eu tenho que dividir, não é o maior pelo menor, não. Quem falou isso? A gente não tem que dividir sempre o maior número pelo menor, não. A gente pode dividir qualquer coisa por qualquer coisa. Então, no caso... Se deixar o resultado em fração, tem algum problema? Não, não tem problema, não. Você pode, inclusive, deixar o resultado em fração, mas tem que simplificar a fração, né? Como simplificar a fração? O 5 é divisível por 5 e o 15 também é divisível por 5, né? Então, você pode deixar a resposta como sendo, para quem está seguindo aí rapidinho, ó, eu vou dividir em cima por 5 e vou dividir embaixo por 5. 5 dividido por 5 dá 1, 15 dividido por 5 dá 3. Então, 5 dividido por 15 é a mesma coisa que 1 dividido por 3. Você pode deixar o resultado assim? Pode. Está feito. Agora, quanto que vale essa aceleração? 1/3 do metro por segundo ao quadrado. Por isso que eu pedi para vocês fazerem a lista. É para você saber. Professor, eu achei a aceleração. A aceleração é dada em quê? Leia essa lista. Pegue essa lista que nós escrevemos aí agora, as equações, leia um por um. Aceleração metro por segundo ao quadrado. Amanhã, quando você perguntar, professor, a aceleração é dada em quê? Eu vou responder, eu não faço a menor ideia. Eu não sei. Tá bom? Agora, se você quiser fazer a conta, 5 dividido por 15, você vai lá e divide 5 por 15. Quanto que dá 5 por 15? Não dá. Aumenta um 0, 0,50 por 15, 3. 3 vezes 15, 45, porque 3 vezes 5, 15 vai 1, 3 vezes 1, 3 e 1, 4. Sobra 5 de novo, acrescenta um 0. Isso vai virar 0,3333333. Ah, eu paro aonde? No primeiro 3. Então, essa aceleração aqui, ela vale aproximadamente 0,3 metros por segundo quadrado. Viu, Valéria? Eu usei a expressão da segunda lei de Newton. Bom, mas não é isso que você quer. Você quer achar a força resultante, não é verdade? Então, vamos ver como é que a gente usa essa expressão para a gente achar a força resultante? Eu trouxe aqui algumas situações, como eu já disse para vocês. Então, está aqui, ó. Valéria e todo mundo do primeiro ano. Vamos fazer uma questão que pede para a gente calcular a força resultante, ok? E você vai utilizar a expressão da força resultante. Qual é a questão? A questão é essa aqui, ó. Eu vou copiar ela aqui dessa lista, não sei quem é, e vou colocar aqui para vocês verem. Olha ela aqui, ó. Depois eu pego até uma questão da minha lista mesmo, tá? Para vocês não ficarem perdidos aí, ó. Ctrl V. Então, como o professor faz prova, às vezes, ir na internet, achei uma questão, essa aqui tá boa para prova, eu estou fazendo mais ou menos o que eu estou com vocês aqui agora. Aqui você tem uma questão que eu tirei da internet, não sei quem fez, não sei nada sobre ela, só sei que ela serve. Agora, olha só, o que é a questão disso? Valéria, atenção, todo mundo aí, ó. Muita atenção. A figura abaixo, veja a figura abaixo. Todo mundo está conseguindo ver essa figura abaixo, tá? Deixa eu ver aqui no meu celular. Dá para ver tranquilo. Eu estou com o meu celular aqui logado, só para poder seguir, para ver quem está no celular, para ver se dá para enxergar. Dá para enxergar, eu estou vendo claramente. Tá O que bom. diz aí? Veja a figura abaixo. O que você vê na figura abaixo? Você vê uma caixa azul com duas forças aqui. Está vendo aqui F1 e F2? Está vendo? F1 está apontando para a direita, F2 está apontando para a esquerda. O que significa isso? Que você tem duas forças opostas. Você tem duas forças opostas. Se o corpo estiver em equilíbrio, essas duas forças são iguais. Elas vão se anular. Mas repare o que diz a questão. Lê comigo aí só para você ver. Olha só que bacana. Ó. Veja a figura abaixo. Nela, um bloco que tem uma massa de 2,5 kg. Vou colocar aqui, ó. O exercício nos diz que existe uma massa de 2,5 kg. Está escrito aqui, ó.
Olha aqui, ó. Viram? Suponha que o bloco esteja submetido a duas forças horizontais de intensidades F1 igual a 100 newton e F2 igual a 75 newtons. Calcule, ou melhor, determine qual que é a aceleração, ele quer saber de novo do diacho da aceleração, ó, adquirida pelo bloco em unidades do SI. Observação. Como as forças possuem sentido contrário, é preciso determinar a força resultante antes de resolver essa questão. Por que é preciso eu determinar a força resultante? O cara não está perguntando, não é aceleração? Olha só. A pessoa, eu vou multiplicar, eu vou dividir o quê? Você não vai fazer nada disso. Você vai ter que pensar e multiplicar a questão. Você vai lá naquelas equações, procura uma que te permita resolver isso. Que te permita resolver o quê? Que te permita achar a aceleração. Aí você vai pensar rapidamente, corretamente, que para calcular a aceleração é dada por quem? V menos V0 dividido pelo ΔT. Leia a questão. Veja se aqui em algum lugar fala de velocidade. A questão, em momento nenhum, ela fala de velocidade. Não tem nada de velocidade na questão aqui, ó. Zero. Não tem nada de velocidade. Então, se não fala nada de velocidade e não fala nada de tempo, essa expressão aqui, ó, que é a expressão da aceleração, não serve para nada. Não tem umas coisas para me jogar dentro dela. Uma equação, uma fórmula matemática, o que o Luiz, né, chama de função, ela é como se fosse uma máquina. Você tem que ter as coisas para jogar dentro dela para funcionar, senão ela não funciona. Então, essa expressão não presta para nada. Agora, qual que é a outra expressão que nos dá aceleração? Força resultante é igual a MA. Aí, Valéria, eu vou cair naquilo que você perguntou. Como é que eu calculo força resultante? É fácil. Você pega a massa do corpo e multiplica pela aceleração. Uai, Cleomir, a massa do corpo eu sei que é 2,5, mas a aceleração eu não sei, não. Aliás, diga-se de passagem, é a aceleração que o exercício quer saber. Como é que eu vou achar a força resultante? Valério, você vai achar a força resultante multiplicando a massa pela aceleração quando você tiver os dois, a massa e a aceleração. Quando você não tiver os dois, você tem que encontrar um outro jeito de calcular a força resultante. Como que é esse outro jeito? Esse outro jeito de calcular a força resultante é usando os vetores. E aí eu lembro de ter colocado na sua sala um dia a seguinte situação, o seguinte resumo. Como que eu encontro a força resultante? Você calcula a força resultante usando vetores da seguinte maneira. Se você tiver duas forças, F1 e F2, e elas forem contrárias, como é que você acha a força resultante? Então, quando você tiver uma situação em que existem forças contrárias, ou também chamada de forças opostas, você encontra a força resultante pegando a força que é maior e subtraindo a força que é menor. Então, por exemplo, imagine que a força F1, tá? Imagine que essa força F1 aqui, ó. Imagine que essa força F1, ela vale 20. E a força F2 vale 15. Se são duas forças opostas, a pessoa dá um exemplo prático aí, ó. Você tem uma caixa. Mané puxa para cá com uma força de 20 newtons. Joãozinho puxa para cá com uma força de 15 newtons. Nós temos duas forças opostas. Elas são iguais? Não. Então tem força resultante.
Quando você tem forças opostas que não são iguais, tem força resultante. Quem é a força resultante? A força maior menos a força menor. A força maior menos a força menor. Nesse exemplo, quem é a força resultante? A força resultante seria 20 menos 15. Portanto, a gente teria uma força resultante que vale 5 newtons. Olha aqui, ó. Entendeu a ideia? Ah, se tiver mais de uma. Se tiver mais de uma. Não! Você tem Joãozinho puxando para cá com a força de Newton. Zé puxa para cá com a força de 15. Aí vem o Manuel para ajudar ele, puxando com mais uma força de, por exemplo, vamos colocar aqui mais 5 newtons. Ah, beleza! Olha que legal. Olha só, mudou a situação, né? Olha aí, ó. Desculpa, deixa eu mudar aqui que eu apaguei, foi tudo. Você tem aqui o José puxando com a força, vou mudar os valores, tá? De 40, o Joãozinho puxando com a de 15, aí vem o Zé e puxa aqui com uma força também de 20 newtons, por exemplo. Você tem forças opostas? Tem. Elas são iguais? Não. Por que não? Veja, desse lado de cá, eu tenho 40 newtons. Esse lado de cá, eu tenho quantos newtons? Alguém me ajuda aí, ó. Quanto que dá isso aqui, esse lado de cá? Ó. Quanto que dá aqui, gente? Quanto que dá esse lado? Hã? Quanto? 35. 35. Se ter medo, não. É 15 mais 20. As forças que estão do lado, você soma. Aí o que eu tenho? Eu tenho dois lados. Agora eu vou achar a força resultante. A força resultante é quem? É o lado que for maior menos o lado que for menor. Nesse exemplo aqui, quem que é a força resultante? É o 40 menos o 35. Por coincidência, né? De brincadeira aqui, deu de novo 5 newtons. Aí. Então, quando você tem vetores, você calcula a força resultante, Valéria, primeiro ano. Você calcula a força resultante com os vetores. Tá ok? Vetores opostos, você subtrai. Ah, e se os vetores estiverem do mesmo lado? Eu tenho uma situação em que Joãozinho está puxando com a força de 10, vem Mané e puxa aqui com a força de 15. Quem que é a força resultante? Quando você tem vetores que apontam para o mesmo lado, a força resultante é dada pela soma. Simplesmente a soma. Você tem aqui a força F1, você tem aqui a força F2. Quem que é a força resultante? É o F1 mais o F2. Então, nesse exemplo que eu acabei de passar aqui, a força resultante vai valer 10 mais 15, que dá um total de 25 newtons. Aí, se tiver 10 forças, soma as 10. Professor, se eu pegar uma situação em que eu tenho lá 3 forças para cá. Aqui, ó, você tem aqui uma força de 8 newton, uma de 6 newton, uma de 5 newton. Ou seja, eu tenho aqui uma F1, uma F2 e uma F3. Eu tenho 3 forças para cá e eu tenho aqui, ó, uma força F4 e uma força F5 para cá. A força F4 vale 7 newton, a força F5 vale 5 newton. Como é que eu resolvo essa desgraceira? Fácil. Você pega um lado, olha, quanto que desse lado aqui? Você some aí para mim. Quanto que desse lado aqui, ó? Quanto que desse lado, pessoal? Primeiro ano. Quanto que vale esse lado aqui, ó? 19. 19 newton. E quanto que vale esse lado de cá? 12. 12. Quem que é a força resultante no caso dessa bagunça toda aqui? A força resultante é o lado maior. Isso. Menos o lado menor. Então, o que você tem? Que a força resultante é 19 menos 12, que dá, portanto, 7 newtons aqui. Essa é a força resultante. Então, Valéria,
quando você vai calcular a força resultante, a expressão matemática é essa. Você vai usar essa expressão para achar a força resultante quando você conhecer o M e o A. Se você não conhece ele, você usa os vetores. Ok? Então, aqui, ó. Aqui, eu tenho 2 vetores. Ok? Eu tenho 2 vetores. Deixa eu mudar aqui, ó. Deixa eu puxar essa representação para vocês enxergarem melhor. O que nós temos representado aqui nessa figura? Você tem representado, olha só, você tem uma caixa e aí você tem a força F1 puxando para cá, beleza? Essa força F1, ela vale 100. E você tem a força F2 para cá. Repare que a força F2 vale 75. Tem alguém aí com a língua doida querendo perguntar, professor, o senhor desenhou as forças para o lado errado. Olha aqui, pensando na figura lá, o F1 está aqui, ó. O senhor colocou o F1 cá. Professor, lá na figura, o F2 está aqui, ó. O senhor colocou o F2 cá. É para ficar mais fácil de enxergar. É só para mostrar para vocês que o F1 e o F2 estão apontando para o lado contrário. Precisa fazer isso aqui? Não, não precisa. Não precisa. Bom, vamos resolver então, Valéria, essa questão? Bom, o que nós vamos fazer então? Tá, então me ajudem aqui. Então, saquem só. Nós temos aqui, ó, a força F1, ela vale 100. A força F2 vale 75. Então, já que eu tenho esses 2 vetores contrários, como é que eu vou achar a força resultante? A força resultante, Valéria e companhia, é a força maior menos a força menor. Como é que vai ficar isso aqui? A força resultante é 100 menos 75. Olha aí, ó. A força resultante vai valer 25 newtons. Ó, achei a força resultante. Alguém que está aí em casa agora, olhando para a tela do celular, do computador, vai se perguntar, ué, não tem esse valor aqui em canto nenhum. Olha as respostas aqui, ó, 10, 2, 1,2, 20 e 1. Mas por que não tem esse valor aqui? Porque esse valor aqui, ó, a pergunta do exercício não é quanto que vale a força resultante. A pergunta do exercício é quanto que vale a aceleração. E para mim achar a aceleração, eu vou precisar da força resultante. Olha ela aqui, ó. Por que eu vou precisar da força resultante? Porque eu já mostrei para vocês que usando a definição de aceleração, isso é, se eu tentar calcular a aceleração por A igual a V menos V0 sobre T, eu não consigo, porque eu não tenho valor de V, não tenho valor de V0 e nem de T. Isso aqui não funciona, isso não funciona. Então, nós vamos ter que usar, querendo ou não, a gente vai ter que usar a expressão da força resultante. Então, o que nós vamos fazer agora? A pessoa vai ter que multiplicar. Não vou multiplicar e dividir nada. Eu vou montar a questão. Eu vou montar o exercício para poder resolver. Como que eu vou montar? Eu não achei o valor da força resultante? Então, isso aqui, ó, vale 25. Quanto que é o M? Eu preciso do M para me achar o A. O M foi dado. O M vale 2,5. Aqui, ó, 2,5. Então, o valor desse M aqui, ó, tá? É 2,5. Qual o valor do A? Não tem valor do A. É ele que está sendo procurado. Então, não tem esse valor do A. Nós vamos ter que achar ele. Agora, você, quando monta a questão, o que você tem? Que 25 é igual a 2,5 vezes A. Se eu quero achar o A, eu vou ter que deixar ele sozinho. O que eu vou ter que fazer, então? Vou ter que pegar esse 2,5 que aparece aqui, ó, e vou ter que trazer ele para antes do igual. Aqui ele está multiplicando. Eu vou levar ele para o outro lado, dividindo. Então vai ficar 25 dividido por 2,5, que é igual o valor do A. Pessoal, quando você pega 25 e divide por 2,5,
Quanto que dá isso? Bom, antes de dividir, quando tem casa decimal, nós já aprendemos que nós temos que igualar as casas decimais. O que são casas decimais? Aquelas casas que estão depois da vírgula. Então, você tem aqui uma casa depois da vírgula. Esse aqui tem que ter uma casa depois da vírgula. Você vai e acrescenta um zero. Tira a vírgula fora. 25 dividido por 25 dá 1. 1 vezes 25 é 25. Quando o resto aqui dá zero, o que você faz? Você pega o zero que sobrou aqui e traz ele para cá. Então, 250 dividido por 25 dá 10. Ou seja, 25 dividido por 2,5 dá como resposta 10. Então, essa conta aqui, a resposta dela é 10. Isso nos dá, portanto, o valor da aceleração. Então, a aceleração, que pergunta na questão, vale 10 metros por segundo ao quadrado. Esse é o valor da aceleração. Se você sair na doideira, aí eu vou multiplicar, vou dividir. Você vai multiplicar o quê? Eu dividi o quê? Você tem 3 números. Você tem 175, 2,5. Você vai multiplicar 2,5 por 100? 2,5 por 75? Ou você vai multiplicar 100 por 75? Dividir 100 por quem? Esse negócio de eu vou multiplicar, eu vou dividir? Não. Monte a questão. Monte a questão, depois resolva. A resposta vocês viram aqui que é a letra A. Ok? Está aqui, a resposta da questão é a letra A. Beleza? Esse é um exemplo. Querem mais um? Quer que pega da lista? Pode. Sala, pode falar à vontade. Se você puder, pode, professor. Não entendi. Falaram duas ao mesmo tempo. Pode corrigir da lista também. Da lista também? Tá. A lista que foi dada em sala. Né? Qual que é a lista que foi dada em sala? Eu não lembro mais dela. Deixa eu pegar ela aqui no WhatsApp de vocês que estão ouvindo olha. A lista em sala é essa aqui. Revista. Bom, está aberta aqui. Essa foi aquela que vocês fizeram em sala, a nossa última aula, né? Alguns na correria, lá na loucura. Escolham uma questão que vocês querem que corrija. Eu quero que corrija tudo. Ah, você que sabe. A 3. Tá. Então, A última também. a última também. Então, beleza. Então, deixa eu deixar aqui um espaço para a gente poder corrigir isso aqui. Deixa eu colocar umas coisas aqui, porque as minhas coisas já estão acabando. Um pouquinho. Então tá, o que diz aqui? Antes de corrigir tudo, né? Vamos pegar aqui. Então. Vocês querem que faça a 3, né? A 3 é essa aqui. Ó. Bom, essa aí, Valéria, vai ser aquela que eu queria corrigir mesmo. De qualquer forma, eu ia pegar essa questão para corrigir. Sabe por quê? Porque eu te dei 2 exemplos aqui em que nós corrigimos, né, que nós calculamos a força resultante utilizando vetores. Agora eu vou te dar um exemplo que nós vamos calcular a força resultante usando a expressão M vezes A mesmo. Tá? M vezes A mesmo. Então, olha aqui, a questão número 3 é essa aqui. Ó, tá? Eu vou ler e vou fazer com vocês como se eu estivesse resolvendo a questão igual um aluno, igual a gente faz em prova. Né? Então, olha só. Vamos ler a questão. Considere um corpo que tem uma massa de 20 quilos. Olha, aqui tem uma informação importantíssima. Olha só, o que você tem? Eu te dei aqui de presente a massa do corpo. 20 quilos. Ó, já tem um dado, tem uma informação. Considere um corpo com massa de 20 quilos que se move com uma velocidade constante de 5 metros por segundo. Se a velocidade é constante de 5 metros por segundo, eu já pus ela aqui, ó. Velocidade de 5 metros por segundo. Em linha reta. Opa, peraí, para, antes de fazer qualquer conta. Antes de fazer qualquer conta. Se um objeto se move com velocidade constante e
em linha reta, eu já sei que esse objeto encontra-se em equilíbrio. Toda vez que um objeto estiver em repouso, ou toda vez que um objeto estiver em movimento com velocidade constante, em linha reta, ele está em equilíbrio. O que significa estar em equilíbrio? Significa que a força resultante que age sobre ele é zero. Então, veja, até aqui, ó, o corpo está em equilíbrio. Preste atenção na questão. Considere um corpo de 20 quilos que se move com velocidade constante em linha reta. Está em equilíbrio. Força resultante, zero. Agora continua. Em um dado instante, quer dizer, ele está em equilíbrio, mas isso vai mudar. Quer ver? Em um dado instante, esse corpo passa a sofrer uma aceleração. E a partir do momento que existe uma aceleração, saiu do equilíbrio. Então, até aqui, ó, onde está esse ponto, o exercício. Ó para você ver, ó. Essa primeira parte aqui do exercício, essa parte de cima, nós temos uma situação de equilíbrio. Essa segunda parte aqui do exercício já está fora do equilíbrio. Professor, por que está fora do equilíbrio mesmo? Porque apareceu aceleração. A aceleração é um sinal de que o corpo não está em equilíbrio. Por que ele não está em equilíbrio? Porque quando tem aceleração, a velocidade muda. E quando a velocidade muda, nós não temos equilíbrio. Tá ok? Beleza? Então vamos lá. Vamos resolver a questão. Aí eu pergunto para você o seguinte. Responda. Qual que é o módulo da resultante das forças que agem no corpo enquanto ele se movia em linha reta e com velocidade constante? Zero. Valia zero. Por quê? Porque eu já falei aqui um punhado de vezes. Quando um objeto se move com velocidade constante em linha reta, ele está em equilíbrio. A força resultante que age nele vale zero. Então, a resposta que eu queria para a letra A desse exercício é a seguinte. Qual é o módulo da força resultante? O módulo da força resultante. O módulo da força resultante é zero. Zero. É zero. Por que é zero? Porque quando um objeto se move em linha reta, com velocidade constante, ele está em equilíbrio. Força resultante, zero. Agora, eu te fiz duas perguntas nessa questão. Na letra B, eu pergunto para você, Valéria e companhia. Olha aí, ó. O que eu pergunto na letra B? Na letra B, eu te pergunto o seguinte. Qual é o módulo da... Ó, você não perguntou força resultante lá em cima, vai perguntar de novo? Vou, por quê? Porque existem duas situações. O exercício se divide em uma situação de equilíbrio e uma situação de não equilíbrio. Então, a primeira pergunta é sobre a situação de equilíbrio. Agora é a pergunta sobre a situação de não equilíbrio. Então, para a letra A, velocidade constante em linha reta, força resultante, zero. Para a letra B, qual é o módulo da força resultante que atuou no carro para que ele adquirisse uma aceleração de 5? Uai. Está te perguntando sobre força resultante. Agora vem a sua maldade e a sua esperteza. Ache nessa questão onde estão os vetores. Você está vendo alguma figura com vetor nessa questão? Vocês conseguem ver? Não tem figura nenhuma. Não tem nada de vetor ali. Ou se não existem vetores, como é que eu vou saber como é que calcula, professor? Você vai lembrar que força resultante é o produto da massa vezes a aceleração. Se não tem vetor para mim mexer, somar ou subtrair,
Eu vou ter que achar de outro jeito. Eu vou ter que pegar um M e multiplicar pelo um A. Existem esses valores? Existem. O M está aqui, ó. Olha o M aqui, ó. E tem o A? Tem. Tem sim, porque o A está aqui, ó. Eu não copiei, não. Mas o A diz que a aceleração é 5 metros por segundo ao quadrado. Está aqui o A. Aqui é o A. Aqui, olha o A. Aqui eu tenho M, eu tenho A. 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 Como é que eu acho a força resultante? Pego o M, o A e monta aqui na resolução do exercício. Força resultante é o M, 20. Está aqui, ó. Ele aqui, ó. O M, 20 quilos. Está escrito aqui a massa, 20 quilos. E o A é a aceleração. A pessoa nessa velocidade constante de 5 aqui. Não existe velocidade na nossa expressão. O que eu faço com ele? Nada. Não faço nada. Deixa para lá. Quem é o A? O A, por coincidência, nessa questão, também vale 5. E aí você tem, então, que a força resultante é a massa que vale 20 vezes a aceleração que vale 5. Aqui eu preciso de trocar a gente de lado? Eu não preciso. Porque a força resultante, que é o que eu quero, já está sozinho. Então, quanto vai valer essa força resultante? 20 vezes 5. E quanto que é 20 vezes 5? 100. Então, olha aqui, ó, a força resultante é 100 newtons. Então, nós temos duas situações. Enquanto o carro se move em linha reta com velocidade constante, a força resultante que age nele é zero. A partir do momento que ele passa a ter uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, a força resultante que atua dele não é mais zero. Ela passa a ser 100 newtons. É como se você tivesse o carro lá na estrada, tá? Você tem o carro lá na estrada, beleza? Você tem o carro andando lá na estrada. Enquanto ele estiver com velocidade constante, nós temos em cima dele força resultante zero. A partir do momento que você tem esse mesmo carro com uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, você tem uma força resultante que age nele que vale 100 newtons. Então, você tem duas situações, o equilíbrio e o não equilíbrio. Tá ok? Essa era a resolução dessa questão que vocês fizeram, alguns fizeram na sala, né? E devem ter achado, portanto, esses valores. Você viu, Valério, como é que faz? Você tem vetor, você usa a força resultante calculando com os vetores. Se você não tem vetor, você calcula a força resultante pelo produto da massa pela aceleração. Bom, essa é a questão 3, né? Vai vir a C. Olha aqui, ó. Vem a letra C e a letra D. Agora eu vou copiar elas de novo, para a gente poder resolver. Letra C e letra D. Eu copiei duas letras só para não ficar comprido demais, tá? Então vem aqui, ó. Letra C e letra D. Então deixa eu colar elas aqui. Na letra C, supõe que essa força resultante... Que força resultante? Cara, a força resultante de 100 newtons. Supõe que a força resultante encontrada no item B, 100 newtons, haja no carro durante 4 segundos. 4 segundos. Apareceu o tempo. Durante 4 segundos. Esse 4 segundos aqui, ó, é o nosso tempo. 4 segundos. Está aqui, ó. Calcule a velocidade que o carro... Calcule que a velocidade adquirida pelo carro após esse intervalo de tempo. Beleza. Calcule a velocidade adquirida pelo carro. Como é que você vai resolver? Eu vou resolver de duas maneiras, usando as duas expressões para vocês verem que o resultado é o mesmo. Você escolhe qual. Primeiro, eu vou resolver da seguinte forma. A é igual a V menos V0 sobre o ΔT.
Professor, como é que você sabe que tem que usar essa expressão? Eu não sei, não. Eu não sei, não. Mas eu vou ter que prestar atenção no exercício. O que o exercício me deu? Ele me disse quanto vale o A. Olha aqui, ó. Ele me deu quanto que vale o A. Ele me deu quanto que vale a velocidade inicial do carro. Então, ó, A, aceleração, A, velocidade inicial. E agora, aqui embaixo na letra C, ele me deu o tempo. Então, ele me diz três coisas. A questão me diz três coisas. Ele me deu a velocidade inicial, que é 5 metros por segundo. Ele me deu a aceleração, que é 5 metros por segundo ao quadrado. E ele me deu o ΔT, que é de 4 segundos. Aqui, ó. Onde que eu vou julgar? Qual é a equação matemática? Qual é a equação matemática que mexe com velocidade inicial, aceleração e tempo? É essa aqui. É a única equação matemática que tem. São duas, né? Mas eu vou usar essa aqui primeiro. Ah, professor, como é que eu vou resolver? Eu vou pegar 5 multiplicar por 5? Ou vou pegar 5 dividido por 4? Ou vou pegar 4 e multiplicar por 5? Vou fazer como? Você vai montar o exercício dentro da expressão matemática. Não é sair multiplicando e dividindo na doideira. Monte o exercício. Escreva a fórmula. Coloque os valores dentro da fórmula. Entendeu? Como que nós vamos fazer? A aceleração, o A vale 5. Esse A vale 5. No lugar do A, nós vamos colocar um 5. O V, eu não sei quanto que é esse V, por quê? Porque olha aqui a pergunta da questão. Calcule a velocidade adquirida. O que é a velocidade adquirida? É a velocidade que o carro vai ter. A velocidade que ele vai ter é a velocidade final. Então, esse V aqui, ó, eu não sei quanto que ele vai, não. Ele vai ficar como V mesmo. Menos a velocidade inicial. O que é a velocidade inicial? É a velocidade que o carro tem. Ah, meu professor, qual que é a velocidade que ele tem? Aqui já começa o exercício dizendo para você: considere um corpo de massa 20 que se move com velocidade 5. É a velocidade que ele tem. 5 metros por segundo. Então, esse V0 aqui, ó, no lugar dele, eu vou colocar 5. E no lugar do tempo, eu vou pegar esse valor que está aqui, ó. Quem que é o tempo do caso? 4. 4. Aí eu cheguei nisso, e aí um punhado de gente perguntou: como é que eu resolvo esse trem? Eu não sei resolver isso, não. Vamos resolver, né, gente? Como é que eu faço para achar esse V? Ele tem que ficar sozinho. Ele tem que ficar sozinho. Ah, então eu vou pegar esse 5 e trazer para cá? Não, não. Existe uma regra matemática que diz que a gente mexe primeiro com multiplicação e divisão e depois eu mexo com adição e subtração. Então, primeiro eu vou olhar as multiplicações e a divisão. Bom, multiplicação não tem, né? Mas eu vou ver aqui o seguinte, que tem uma divisão. Qual que é a divisão? É esse treco de cima dividido por esse treco de baixo. Então, eu não posso pegar esse 5 e trazer ele para cá. Primeiro, eu vou olhar a divisão. A divisão é isso dividido por 4. Então, antes, eu vou pegar esse 4 aqui da divisão e vou levar ele para o outro lado. Mas aí você vai ter que lembrar que quem está dividindo passa para o outro lado multiplicando. Então, isso aqui vai virar um 4 vezes 5. E o lado de cá? O lado de cá fica do jeito que ele está, não mexe com ele. V menos 5. Ué, você falou que dá para mexer com ele, cadê o 4? Não, o 4 eu já levei. O 4 já foi para o lado de lá. O 4 veio. 4 vezes 5. E quanto que é 4 vezes 5? É 20. Olha aí a ordem. Eu resolvo primeiro as multiplicações e as divisões. Depois eu mexo com soma e subtração. 20 é igual a quem? V menos 5. Agora que eu já resolvi aqui na frente, agora eu vou resolver o resto. Como é que eu faço para me achar esse V? Eu preciso deixar ele sozinho. Então, eu vou pegar esse 5, que aqui está negativo, ó, e vou levar ele para o outro lado. Eu vou levar ele dividindo? Não.
ele está subtraindo, menos subtração. Então, se ele está subtraindo, eu vou levar ele para o outro lado, somando. Então, o que vai acontecer? Vou fazer aqui para gastar menos espaço. Eu vou pegar esse menos 5 e vou trazer para cá, somando ao 20. Vai vir 20 mais 5, que é igual ao valor do V. E aí você tem, então, que 20 mais 5 é 25. E aí você tem a velocidade que o corpo vai ter. Ou seja, ele vai ter uma velocidade de 25 unidades de medida de velocidade. Está lá naquela lista que nós resolvemos primeiro. Qual que é a unidade de velocidade? É o metro por segundo. Amanhã na prova, se alguém perguntar, professor, velocidade é dada em quê? Qual vai ser a minha resposta? Não faço ideia. Não sei. Tá? Então, essa é a velocidade que o carro vai ter. A pessoa só falou que ia fazer de 2 jeitos. Esse é o primeiro. Ah, ele é difícil. Não, difícil não. Ele só tem uns trabalhinhos aqui a mais. Qual que é o outro jeito? Você pode ter uma expressão matemática para calcular a velocidade. Que expressão que é essa? É aquela que diz que eu vi você atrás do toco. Aqui, ó. Vi você atrás do toco. Tá? Beleza? Tá? Ô, Valéria, vou fazer uma brincadeira aqui, você não briga comigo não, tá? Viu? Por favor. Valéria voltou andando na terra. Aí, ó. Já uma maneira de você decorar isso aqui para amanhã, ó. Tá vendo? Com seu nome, viu, Valéria? Pegando seu P8, eu sei que você tá aí mexendo no microfone, né? Pode me xingar. Professor, como é que eu vou fazer com essa expressão? Do mesmo jeito. A velocidade inicial é 5. A aceleração é 5. O ΔT é 4. Você vai pegar esses caras e colocar eles aqui. Você vai pôr a velocidade inicial aqui. Você vai pegar o valor do A e colocar aqui. Vai pegar o valor do ΔT e colocar aqui. Então, o V vai ser quem? 5 mais 5 vezes 4. Aí. Ah! Assim é mais fácil? É, mas cuidado. Tem uma regra. Qual é a regra? Multiplicação e divisão primeiro. Então tem gente que chega a 5 mais 5, 10, vezes 4, 40. Não pode. Não pode. Não pode. Primeira multiplicação. 5 vezes 4, 20. Respira, mais 5. Então, quanto vai virar isso aqui? V igual a 5 mais a multiplicação primeiro. 20. Então, o V vai valer 25. 25 o quê? Metro por segundo. Está aqui a resposta. Repare, é a mesma nhaca que deu aqui em cima. Está vendo que aqui deu um trabalhinho a mais? Mas o resultado é o mesmo. E tem que ser, porque a equação é a mesma. Ela só está modificada. Tá bom? Por fim, calcule o peso e a normal desse carro, desse corpo, supondo que ele se encontra numa superfície plana e horizontal. Então, se você tem um objeto se movendo em cima de uma superfície plana, as forças que atuam nele são peso e normal, que são as duas que eu pedi para você calcular. Não é verdade? Como é que você acha peso? Pão é muito gostoso. Quando eu substituo os valores aqui dentro, eu estou montando a questão. Eu sei que esse corpo tem 20 quilos. E eu sei que o G é 10 metros por segundo ao quadrado. Professor, por que você sabe que o corpo tem 20 quilos mesmo? Porque lá em cima, no enunciado da questão, diz que um corpo de massa é igual a 20 quilos. Esses dados, gente, eles valem para o exercício inteiro. Enquanto não acabar, você está mexendo com aquilo. Então, quanto que é o peso do corpo? O peso, pão muito gostoso. O peso, eu vou pegar a massa, vou substituir aqui. Vou pegar o G e vou substituir aqui. Isso é montar o exercício. É aquilo que eu falei com vocês várias vezes. É você mostrar para o professor a sua linha de raciocínio. Então, o seu peso é quanto?
é 20 vezes 10. Então, o peso vai valer 20 vezes 10, 200 newtons. Agora, como a superfície é plana e horizontal, para as situações em que a superfície é plana e é horizontal, a força normal tem o mesmo valor do peso. Já falamos isso hoje. Então, significa que a força normal irá valer 200 newtons. Está aqui, ó. Então, esse é o valor do peso e o valor do normal. Com isso, a gente termina, né, a resolução da questão de número 3, que foi dada lá na sala de aula. Beleza? Gente, alguém tem alguma pergunta? Faça. Valéria, você está mexendo no microfone. O que você quer falar? Nada. É porque a menina tinha pedido também para resolver a 5. A 5. Então, vamos fazer a 5. A questão número 5. Essa aqui é do VOF, né? Tá. Só que antes do VOF, eu vou atacar primeiro essa 4. Por quê? Por que, Valéria, que eu vou atacar a 4? Porque a 3, olha aqui, ó. A 3 é uma questão para você usar a força resultante e não tem nem figura. Tem vetor, tem nada. A 4 é uma questão para você atacar de novo força resultante e já começa com figura. Olha só para você ver a diferença. Eu vou resolver a 4 e prometo resolver a 5. Tá bem? Prometo. Vamos lá, então. Deixa eu pregar a questão 4 aqui. Tá aqui, ó. Ctrl V. Engraçado, né? O cara de gente já saiu aí, ó. Tá. Então, o que nós vamos pegar aqui? A questão número 4. Questão 4, eu te peço aqui, mais uma vez, uma bagunçada danada de coisas. Olha aqui, ó. Pronto, tá aqui, ó. Deixa eu copiar isso aqui, tudo que eu já jogo lá, e aí não preciso ficar voltando aqui. Tá aqui, Ctrl V. Muito bem. O que eu peço para você fazer nessa questão 4? Você tem uma figura, mostra um bloco com ação de 4 forças. Está aqui as 4 forças. 2 para a direita e 2 para a esquerda. 15, 5 aqui, 60 e 40 aqui. Calcule o módulo da força resultante que atua no bloco. Bom, agora como você tem vetores, repare que eu não sei nada, não falou nada de massa, não falou nada de aceleração. Então, se eu tentar usar para resolver a letra A, a expressão força resultante igual a MA, eu vou quebrar a cara. Porque não falou nada de massa e de aceleração ainda, só deu vetor. Então, como é que eu vou fazer para me achar a força resultante? Eu vou usar os vetores. Como é que vai ser para me achar a força resultante? Vou pegar o lado maior e vou subtrair o lado menor. Quem que é o lado maior? Esse lado aqui você tem 15 e 5. Cara, 15 e 5 dá 20. Esse lado aqui tem 60 e 40. Esse lado aqui tem 100. 100 newtons aqui, 20 newtons aqui. Tá claro quem que é o lado maior. Então, a força resultante é dada pelo lado maior, 100, menos o lado menor, 20. A força resultante vai valer, então, 80 newtons. Está aqui a força resultante. Já achei. Não precisava fazer nada, cara. De cara, aí a força resultante. Está aí. Agora, se você achou a força resultante, você pode ter certeza que o resto vai ser perguntado. Que existia essa expressão, consequentemente, uma dessas duas coisas aqui vai ser perguntada. Pode ter certeza disso. Letra B. Se a massa do bloco, pronto, apareceu a massa. Apareceu a massa. Então, para resolver a letra B, olha só que bacana. Na hora que eu vou resolver a letra B, primeira coisa que o cara me fala é quanto que a massa está aqui. Ó. A massa do bloco vale 10 quilos. E eu já sei que a força resultante dele vale 80. E qual que é a pergunta? É o óbvio, né? Qual que é a aceleração do bloco? Qual que vai ser a aceleração do bloco? Ah, professor, vamos calcular a aceleração? Vamos. Como é que nós vamos achar a aceleração? A igual a V menos V0 sobre ΔT. Isso aqui calcula a aceleração? Calcula. Sem dúvida. É a definição de aceleração. Vai resolver meu problema aqui? De jeito nenhum. Por que não? Onde na questão até agora falou de tempo e de velocidade? Não falou em momento nenhum. Então, ó,
Isso aqui funciona, mas não para esse caso. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos usar o que a gente sabe. Aí, o que a gente sabe? Você conhece a força resultante e a massa. Como é que você acha a aceleração? Força resultante é massa vezes aceleração. Nós vamos montar a questão. O que é montar a questão? Substituir os valores aqui dentro. Quem é a força resultante? Força resultante é 80. Então, força resultante, 80. O que é a massa? A massa é 10 aqui. Ó. 10 vezes o A. Quem que é o A? É a aceleração. Pergunta. Calcule a aceleração. O A é o que eu estou procurando. Eu não posso ter. Agora, o que nós vamos fazer? Para mim achar o A, eu tenho que deixar sozinho. Eu preciso deixar sozinho. Como é que eu deixo esse A sozinho? Você vai pegar o 10, que está aqui, e levar para o outro lado. Agora, veja, o 10 está multiplicando o A. Ele vai passar para o outro lado, dividindo. 80 dividido por 10 vai ser o valor do A. Quem vai ser o A, então? Gente, 80 dividido por 10, todo mundo sabe. 80 dividido por 10 é 8. Então, automaticamente, a aceleração é 8. 8 o quê? Volta na lista que nós resolvemos primeiro. Qual a unidade de aceleração? Metro por segundo ao quadrado. Está aqui, ó. Ó, tá aí. Letra C. Supõe que o bloco estava inicialmente em repouso. O que é um trem estar inicialmente em repouso? Significa dizer que a velocidade inicial dele é zero. Bom, agora já começou a falar de velocidade. Ó, já apareceu velocidade na jogada. Aí, como é que nós vamos fazer? Ué, nós vamos resolver, ué. Como é que nós vamos resolver, então? Nós vamos resolver assim, ó. Supondo que o bloco estava inicialmente em repouso, velocidade inicial zero. Calcule a velocidade. Ó, tá pedindo para você calcular a velocidade. Mas como que eu vou calcular a velocidade? Ele já deu? Não, ele te deu a velocidade inicial. Supondo que ele estava inicialmente, velocidade inicial. Eu quero saber a velocidade que ele vai ter. Qual que é a velocidade que ele vai ter? É a velocidade final. É isso que eu quero saber. Ó. Num tempo final de 5 segundos. Eu tenho aqui um ΔT, ó, um ΔT que vale 5 segundos. Mas eu conheço já também uma outra coisa que eu conheço aqui, ó, está escrito aqui, ó, aceleração. Como é que nós vamos achar a velocidade final? Eu vou usar a expressão mais simples. Aquela que me dá a velocidade inicial direto, velocidade final direto. Vi você atrás do toco. Né? Tá bom? Então, olha aqui, ó. Vi vovó andando na terra. Não tem problema, não. Quem vai ser a velocidade final? A velocidade inicial é aqui. O tempo é aqui. E a aceleração vai entrar aqui. Então, o que você tem? Velocidade inicial, 0. Mais o valor do A, 8. O valor do T, 5. Quem é a velocidade? 8 vezes 5 dá 40. 40 é o quê? 40 metros por segundo. Está aqui a velocidade que o objeto vai ter. Que aquele tem, eu sei que é 0. Tá ok? Tá aqui, ó. Tá calculado. Aí agora eu pedi para você fazer o seguinte, represente o peso e a normal. Calcule. Bom, vou fazer aqui por fazer, né? Você tem peso, ó, e tem aqui normal. Calcular o peso. Peso, bom, é muito gostoso. Quem é o peso? A massa do carro. Olha, a massa do corpo, né, que é 10 quilos. 10 vezes 10. Então, nós vamos ter um P que vale 100. Como o objeto está andando em linha reta, estava falando na questão, nós temos que a normal é o mesmo valor do peso. Então, a normal também vale 100 newtons. Está aqui a questão 4 prontinha. Tá? Então, veja. Eu fiz a questão 3, onde você calcula a força resultante usando a expressão MA. Olha aqui.
E eu fiz a questão 4 para você achar a força resultante calculando através dos vetores. Vai ter isso na prova amanhã? Vai. Você pode ter certeza que tem. Tá? Agora, por fim, para mim não correr, né, o risco de apanhar, nós vamos pegar aqui a questão de número 5, que é a última que alguém pediu aí. Tá? E aí nós vamos parar. Tá? Eu tinha previsto parar às 8h30, mas se a gente esticar um pouquinho, não tem problema não. O problema eu não quero é atrasar vocês de estudarem aí. Né? Então tá aqui, ó, Ctrl V. Vamos fazer aqui um VOF. Ô, professor, você vai colocar esse negócio no YouTube, né? Pra gente assistir de novo? Não, eu deixo o link da gravação para vocês lá. Vocês assistem no Teams mesmo. Tá? Tá bom, Mas se então. vocês quiserem, eu ponho no YouTube também. Só que demora um pouco, porque eu tenho que baixar e depois fazer de novo o upload lá no YouTube. Não, pode ser nesse Teams mesmo. Tá. Então, olha aqui, ó. Para finalizar, só para finalizar a nossa conversa, vocês têm o seguinte VOF. Tem um VOF aqui que entrou de gaiato, não era para estar aqui. Então, desde cara, eu vou anular ele na hora que chegar, tá? Então, vem cá. VOF. Um automóvel emprega mais tempo para acelerar de 0 a 100 quando tem 5 passageiros do que quando está só. Você pode pensar, né, na seguinte situação. Veja bem, se algum dia você quiser fazer a experiência, eu sempre falo do carrinho de supermercado, que é a coisa mais simples que você tem. Então, se você tiver em casa um carrinho daqueles de mão, uma carretinha, pega uma carretinha daquela de mão e começa a correr com ela vazia. Tranquilo, sem problema nenhum. Agora bota lá dentro dela, enche ela de terra, entupeta ela de terra. Corre com ela para você ver. Tenta correr com ela. Gente, a segunda lei de Newton diz o seguinte: força resultante, minha caneta acorda, força resultante é MA. O que ela diz? Que quando a força resultante não é nula, você provoca no corpo uma aceleração que é inversamente proporcional à massa. O que é uma grandeza ser inversamente proporcional à outra? Quando uma cresce, a outra diminui. Quando uma diminui, a outra cresce. Isso quer dizer o seguinte: se a massa é grande, a aceleração vai ser pequena. Se a massa é pequena, a aceleração vai ser grande. Então, o que é ter massa grande? É você estar cheio, carregado, ter muita matéria. Então, um automóvel demora mais, emprega mais tempo. Um automóvel demora mais para acelerar de 0 a 100 quando está cheio. Isso é verdade. Ele demora mais mesmo. Todo corpo mais pesado demora mais para acelerar. Tá ok? Então, isso é verdade. Verdade. Esse aqui é verdade. E lembre-se outra coisa. Massa é medida de inércia. Quanto maior é a massa, maior é a inércia. Quanto maior é a massa de um corpo, mais ele quer ficar no repouso. Mais ele quer ficar parado. Então é difícil acelerar ele, seja para aumentar a velocidade ou para diminuir. Tanto faz. Muita massa significa dificuldade para variar a velocidade, dificuldade para ter aceleração. Nos ônibus e nos vagões de trem e metrô, há barras horizontais e verticais para que os passageiros de pé se segurem devido à inércia. Isso é verdade. Isso é verdade, tá? O que acontece? Inércia no ônibus. Deixa eu só pegar aqui para vocês poderem ver rapidinho. O que acontece normalmente dentro de um ônibus, né? Eu já fiz esse comentário
em sala de aula. E aí eu lembro a todos o seguinte, o que acontece no ônibus é isso aqui, ó. Tá? Peguei aqui uma figurinha só para vocês poderem ver, ter uma referência. É uma figura, mas vale a pena, né? Então tá aqui a figurinha. Eita, a figura é pequena demais. Bom, mas dá para ver. Deixa eu ver. Dá para enxergar. O que acontece? Quando o ônibus arranca, normalmente, o que acontece? A pessoa é jogada para trás. Quando o ônibus freia, a pessoa é jogada para frente. Para evitar que as pessoas sejam jogadas para trás e sejam jogadas para frente, existem aquelas barras de segurar, onde você apoia no ônibus. Então, quando o ônibus arranca, você é jogado para trás, mas está segurando. Quando o ônibus freia, você é jogado para frente, mas está segurando. Ou seja, aquelas barras são feitas para que você vença a inércia. A sua tendência de ficar para trás, ou seja, ficar em repouso, ou de ser jogado para frente, continuar em movimento. Tá bom? Então, pessoal, na questão 5, nos ônibus, é verdade? É verdade. Então, essa questão aqui, ó, é verdadeira. Essa aqui saiu do ninho, né? Essa questão não é ainda para a gente resolver. Então, esse negócio do cavalo aqui, ó, fica fora da análise, nós não vamos corrigir agora, não. Está fora, isso aqui está anulado. Ok? O peso de uma pessoa mesmo na Terra e na Lua. Mentira, nós já fizemos exercício disso. Quando você vai para a Lua, seu peso diminui. Por quê? Porque a gravidade na Lua é diferente. Então, isso aqui é falso. Para provocar a mesma variação de velocidade, quer dizer, para provocar a mesma aceleração, em corpos de massa diferentes, nós temos que aplicar forças diferentes. Sim, correto. Força resultante é igual a MA. Se as massas são diferentes, a força resultante também tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Logo, isso aqui, ó, é verdade. Então, a gente teria um VVFV. Tá bom? Essa é a resolução da questão de número 5. Vocês que estão na sala sobreviventes, ainda tem alguma dúvida? Querem me perguntar alguma coisa? Fala, que nós vamos parar. Eu já tirei todas as minhas dúvidas. Tá? Então, eu vou deixar a aula, vou parar a gravação agora, tá? Vou encerrar a nossa aula, parando a gravação.